Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher: Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje o senador Isalci Lucas, líder do PSDB no Senado. Bem-vindo, senador, mais uma vez recebendo o senhor aqui. Que bom. Prazer recebê-lo. É sempre um prazer estar aqui, né? Senador, o senhor tem trabalhado muito em várias frentes, né? E uma delas é a criação, a composição da CPMI, que vai apurar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, os atos antidemocráticos. Como é que está essa formação dessa CPI? O senhor vai participar? Vou participar, né? A gente até coloquei isso desde o início, né? Por ser de Brasília, né? Por estar acompanhando, por ser auditor. A gente sempre participou de todas as CPIs. Me prontifiquei a participar, até para não deixar o DF pagar essa conta sozinho. Houve problema aqui no DF, teve, mas poderia outras instituições terem evitado isso. Então a gente quer demonstrar claramente, né, o que aconteceu, quem foi beneficiado com isso, por que aconteceu isso. E então a gente está bem preparado. Eu já venho trabalhando desde o dia 8, né, foi quando aconteceu o fato, e a gente vai demonstrar coisas assim que comprovam realmente que houve muita omissão também. Houve infiltração, houve omissão. O governo federal poderia ter evitado tudo isso. Então tem uma série de coisas, lógico, a gente sempre defendeu e vamos continuar defendendo. Ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém. Agora também não pode ter uma condenação coletiva, né? Tem que ter uma condenação individual, cada um responde pelo que fez. E é isso que nós vamos defender. Mas esse requerimento já está há algum tempo tramitando, já foi apresentada, tem voto suficiente, assinaturas, né, suficientes, já está para ser instalada a CPMI, mas a gente não vê começar. Depende de quê agora? É porque na prática, assim, o governo tentou de toda forma, porque nenhum governo gosta de CPI. E quando eles tentaram durante muito tempo que retirasse as assinaturas, oferecendo emendas, criando agora os cargos, e houve uma adesão muito pequena a esse projeto deles de tirar a assinatura. Alguns tiraram, poucos, mas entrou mais gente depois do que saiu. Então está consolidado. O governo achava que não ia colocar quórum na sessão. Colocamos quórum, tanto no Senado quanto na Câmara. Então a gente tinha assinatura mais do que suficiente. Então ele demorou demais, mas acabou tendo que ler, né? Teve a reunião do Congresso, ele fez a leitura. Após a leitura, você tem que fazer então o quê? As indicações. Você tem que comunicar os partidos, os blocos, para eles indicarem os membros, e aí, indicados os membros, você faz a reunião, instala e faz a eleição. Né? Então, o governo ficou assim, né? Não teve como, agora quer participar de qualquer jeito. Já que ele não conseguiu esvaziar a CPI, ele agora está impondo colocar a maioria. Apesar da CPMI ser um instrumento da minoria. Mas, de qualquer forma... E também a relatoria, a presidência, o governo quer, né? Exatamente. Mas tudo indica que o presidente deverá ser o Arthur Maia, não é, que é um bloco lá do próprio presidente da Câmara, e que é uma pessoa muito boa. Ele é bastante independente, tem uma formação muito boa, uma capacidade muito grande de articulação. Então a gente acredita que ele, confirmada a indicação, ele será um bom presidente. E a relatoria? A relatoria deve ficar com o Senado, provavelmente o PMDB. Né? Não foi ainda definido, até porque até sexta-feira não tinha sido encaminhado pelo PMDB os membros, mas por ser o maior partido, deverá reivindicar a relatoria. Talvez o senador Renan seja o relator. Pode ser Renan, pode ser o próprio líder, né? Lá do Amazonas, né? Mas ainda não sabemos exatamente quem vai ser. O senhor esteve visitando o ex-ministro, ex-secretário de Segurança Anderson Torres, quando ele estava preso no batalhão, no 6º Batalhão da Polícia Militar, e também fez várias defesas, né, de que a situação dele era uma situação
que ele estava já numa situação de vítima por estar 4 meses, havia 4 meses preso. O que ele disse para o senhor nessa visita? Qual foi o seu sentimento em relação à participação dele nesse episódio? Ele estava muito abalado. Primeiro, ele tem filhos pequenos. Ele estava já quase 4 meses sem vê-los, né? Então isso aí eu já não conseguia falar quando via a gente assim, ele conversava muito pouco, porque começava a chorar, aquela questão toda. Mas a preocupação maior dele é, cara, o cara está preso sem saber como é que vai fazer, porque quando normalmente os presos tem lá, vai para a primeira instância, tem audiência de custódia, depois você faz a defesa, né? Tem o recurso, e na situação que ele estava, né, ou está ainda, é o que está acontecendo hoje. O Supremo é que vai... Está nas mãos, né, do Supremo e não tem tudo para quem recorrer. Aí fica quem, assim, vai recorrer para quem? Né? Então, acho que a visita nossa demonstrou realmente que tem que dar oportunidade da defesa, não tem sentido você não observar o processo jurídico normal. Né? A gente vê todo dia que a maioria das pessoas que são presas, o máximo que fica é 90 dias, depois vai embora. Né? Já estava chegando a 4 meses. Então, se tivesse uma prova contundente da participação, assim, uma coisa mais sólida, tudo bem. Né? Não ficar preventivamente, mas que fizesse, então, né, a tornozeleira, como foi feito agora. Ele foi para casa, está proibido de viajar, evidente, sair do DF, né, o passaporte foi apreendido. Essas coisas que normalmente acontecem. Houve uma reação grande do meio político, vários senadores, inclusive, pediram para visitá-lo, né? O senhor e outros foram 42 também, que assinaram a peça. Maioria do Senado, né? O senhor acha 42 senadores. O senhor acha que isso, de alguma forma, motivou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de libertar, de revogar a prisão do Anderson? Eu acredito que isso, mas também o conteúdo, porque eu particularmente não conheço algum elemento que pudesse justificar a prisão dele por mais tempo. Né? Então, eu acho que não tinha essas provas, porque se tivesse, eles já tinham prendido o definitivo, né? Ou mandado para outro lugar. Mas ele estava como provisório, e esse provisório normalmente não ultrapassa 90, e já estava chegando a 120. Você acha que ele vai ser convocado depois na CPMI? Não tenho dúvida. Haverá sim. Mas ele já tem um habeas corpus que o libera de falar, né? Na CPI da Câmara Legislativa, ele conseguiu essa decisão, até do ministro Alexandre de Moraes, porque ninguém precisa produzir prova contra si mesmo, né? Isso já é um hábito de várias CPIs, vários investigados não falam. Mas o que ele declarou para a gente, eu acho que a proposição dele é realmente esclarecer. Eu não vi em nenhum momento ele falando ou dando a entender que não falaria algumas coisas. Então, acho que ele está disposto, como fez no inquérito agora da Polícia Rodoviária Federal. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, vamos dizer. É outro inquérito. Você não podia vincular. Bem, eu vou prender porque tem outro inquérito tramitando. Não. Cada inquérito é uma situação. É que, juridicamente, até pode ser uma boa estratégia, mas politicamente, quando alguém que está nos holofotes de uma denúncia como essa se propõe a falar, responder, esclarecer, é muito melhor, né, senador? Com certeza. Eu acho que é o que eu acho que ele vai fazer. Né? Ele não teve, por exemplo, na Câmara Legislativa, né? Tem muito essa questão de convocação, de convite, do momento, né? Como naquele momento, né? Havia, primeiro, não tinha ainda o tempo que tem hoje, né? Eu acho que a relação é muito mais federal do que distrital. Ele é o servidor federal, da Polícia Federal, ele é concursado, né? É advogado, concursado, foi ministro, né? E também secretário. Então, o fórum adequado, né? Por fato de ser ministro, é o governo federal. E o senhor acredita, de alguma forma, que o atual governo do presidente Lula errou, foi omisso, teve alguma participação? Eu acho que eles sabiam e não fizeram nada. Era conveniente deixar acontecer. Né? Essa é a coisa. Porque, por exemplo, na sexta-feira, a ABIN já tinha identificado, tem um relatório, inclusive, já guardado, estava sob sigilo,
ainda está sob sigilo, não é? Mas o Senado tem uma comissão de senadores que tem acesso, até porque o audito faz a fiscalização dessas coisas que estão em sigilo. Então, foi detectado esse relatório da ABIN, que foi distribuído para quase 40 órgãos de informação, de que haveria, sim, esse movimento de domingo, né? Dia 8, e com possibilidade de acontecer o que aconteceu. Então, está no relatório. Tem várias situações, né? Por exemplo, existe o Comando Militar do Planalto, aqui, que tem a Guarda Presidencial, o BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial. São quase 2.000 policiais. Para que existe o Batalhão da Guarda Presidencial? Exatamente para proteger, né, o presidente da República, o Palácio, etc. Não foram acionados. Tradicionalmente, você tem de plantão um grupo desses policiais, né, todos os dias, 24 horas. Aí no domingo houve a liberação. Então não são coisas normais. E a participação do governo do Distrito Federal, você acha que o governador Ibanez errou de alguma forma? Na prática, ele errou no seguinte sentido. Primeiro, não deveria ter nomeado antes daquele momento. Por quê? Bem, eu sei que ele é governador, ele que manda, ele que faz. Aqui não tem que se meter, ninguém tem que se meter aqui, tudo bem. Mas, em função de que o antes foi ex-ministro, né? Que naquele momento várias pessoas, amigos e autoridades, né? aconselharam não fazer naquele momento. Ou se fizesse, que eu colocasse em outra pasta, exatamente para não acontecer o que aconteceu. Bem, ele manteve. Agora, ele, de certa forma, recebeu informações equivocadas. Então, por exemplo, o comando da Polícia Militar, né, a Polícia Civil, né, a inteligência, deveria ter comunicado a ele. Olha, a situação é essa. Porque houve um grande erro, inclusive no caso do comando, que colocou a tropa no dia em alerta. Não foi de prontidão. Alerta, você libera, ó, gente, fica atento aí. O cara está no clube, está no restaurante com a família. Olha, vem para cá, até chegar em casa, trocar de roupa, ir para o quartel, é uma coisa. Agora, quando está de plantão, o cara fica no quartel. Aconteceu alguma coisa, imediatamente vai lá. Né? Então, teve esses equívocos, mas havia já informação da Secretaria de Segurança Pública do DF, exatamente a servidora da Polícia Federal, que o antes colocou, que ela já tinha alertado do que poderia acontecer. Só que aí entregaram na sexta-feira, quem estava de plantão, a comandante disse que não viu, alguém não viu isso, ou só leu depois. Então tem uma série de coisas que tem que ser apuradas. Foi aquela coisa, deixa que eu deixo, todo mundo foi deixando. Mas o governador, as mensagens que ele recebeu, era no sentido, olha, fique tranquilo, está sob controle. Então não é o governador que tem que, né, cuidar disso, ele passa exatamente para a segurança pública, alguém de confiança dele. E isso trouxe esse problema. Senador, o senhor foi candidato ao governo do Distrito Federal com uma oposição ao governador Ibanez, mas agora tem conversado com ele, inclusive participado de eventos com ele, se aproximou dele. O que mudou? Não, na prática o que aconteceu é o seguinte, a gente não admite nem como adversário que o cara com a canetada seja afastado de um governo que foi eleito no primeiro turno, com mais de 1 milhão de votos, não é? E alguém vem, mete a caneta e tira o cara. Eu até votei no dia, né, pelo afastamento. Mas não dá para ficar aquele tempo todo se não tinha prova concreta, não é? Ou se tinha que ter demonstrado. Mas demorou muito para ele voltar. Então o que eu fiz foi reunir a bancada, fomos ao Ministério da Justiça para tentar resolver a situação do DF. Então, não quer dizer que eu sou aliado, mas de qualquer forma, passou a eleição. Né? Eu penso assim, eu nunca fui oposição, quanto pior, melhor. Né? O que eu posso fazer, é meu papel esse, de defender o Distrito Federal, os interesses do Distrito Federal da população, a gente tem feito. Mas o senhor espera que na sua próxima eleição possa contar com o apoio dele, já que ele não vai ser... Ele não é candidato a governo, né? E o senhor pretende ser de novo? Vai depender muito da circunstância, né? Então, eu vou ser majoritário. Ou eu sou candidato ao Senado ou ao governo. O governo, eu entendi nessa última eleição,
que você tem que ter um grupo, não adianta você sair sozinho para o governo. Então tem que ter alianças. Então nós temos que construir isso. Como ele é candidato ao Senado, pode ser, não sei uma se dobradinha. será. Não sei se será, mas tudo é possível, depende das composições. A gente vai para um intervalo e volta a conversar mais, senador. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o senador Isalci Lucas, do PSDB do DF. Até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o senador Isalci Lucas. Senador, uma das frentes também que o senhor tem trabalhado bastante é a questão da recomposição salarial dos servidores da segurança pública do DF. O senhor acredita que vai sair realmente esse reajuste de 18%? Como é que estão as conversas, as negociações?
Olha, com certeza, tem que sair. Foi um acordo que fizemos com o governo federal, o governo local já tinha encaminhado as informações, faltou alguma coisinha que o governo federal pediu e encaminharam a semana passada, na quarta-feira. Então, essa semana eles já devem encaminhar o PLN para recompor exatamente um problema que teve na CMO. A gente só pode participar ano sim, ano não. Então, o ano passado, por exemplo, eu não participei da CMO. Então, houve alguns problemas no anexo 5 da LDO e, por causa disso, deu essa confusão. Então, não tem a previsão no orçamento? Os valores que estavam no orçamento não era o suficiente, eu estava comprometido, vamos dizer assim. Então, ele teve que esclarecer tudo isso. Não precisava nem ter isso, né? Porque você tem já o Fundo Constitucional garantindo tudo isso. Mas, exatamente, por isso que eu digo, o coordenador da bancada tem uma função, ela foi criada para isso, cuidar da Comissão Mista do Orçamento, para inclusive indicar a emenda de bancada. Esse é o papel do coordenador. Então é fundamental que o coordenador participe. E o ano passado houve essa questão que não foi observado. Agora foi feito um acordo, tivemos já 2 reuniões no Palácio. O GDF encaminhou, mandou cópia para mim, inclusive, na quarta-feira, as últimas informações que eles pediram. Agora, tem que chegar no Congresso, espero que chegue essa semana, já uma proposta do governo federal com um PLN para acertar essa questão do valor. Depende de que agora? A gente aprova na CMO e aprova depois no Congresso. O que está faltando agora? Depende de quê? Foi o acordo que nós fizemos. Por exemplo, eu tinha um destaque para corrigir na emenda do servidor, que foi dado 9% para todos os servidores públicos. Mas eles queriam dar 9% só para o policial aqui do DF, para os policiais e Polícia Civil. A gente, então, fez uma negociação, retirei o destaque com o acordo de que eles encaminhariam o PLN para que a gente aprovasse separado, porque nós estávamos aprovando o PLN do servidor, aprovamos. Agora, precisa de um PLN para aprovar o da Segurança Pública do DF. Aí eles pediram algumas informações, o GDF encaminhou quarta-feira. Então já há a definição por parte do governo local e o acordo já foi ajustado. O que falta agora é ele encaminhar o PLN para poder editar a medida provisória, porque isso é medida provisória. Mas só pode editar a medida provisória com o PLN ajustando a LOA, a Lei Orçamentária. Está nas mãos do governo Lula agora, então? Já está. Tudo que dependia dos parlamentares e do governo do Distrito Federal já está... Falta agora a Secretaria do Planejamento, Gestão e Casa Civil encaminhar agora para o Congresso. E aí, chegando no Congresso, a gente já pede logo a presidente da CMO, que eu participo, para marcar rapidamente uma reunião da CMO. Há interesse do governo de marcar, porque tem outros PLNs para serem votados. Então, aí não tem dificuldade. E aí vem a reunião do Congresso, porque tem que aprovar no Congresso. O senhor sente que existe alguma resistência por parte de alguém, de alguma instância da União? O que havia era muito falta de informação. Por exemplo, todo mundo acha que o DF é o mais bem remunerado, e não é. Por que não é? Porque desde o governo Agnello já teve essa diferença da Polícia Civil com a Polícia Federal. Porque sempre a paridade existiu, sempre. No governo Agnello, a Dilma pediu para não dar o aumento, ele acabou não dando, depois a Dilma deu e o GDF não deu. Depois o Hollenberg teve um problema com o sindicato, porque nós chegamos a aprovar tanto na CMO quanto no Congresso, a equiparação dos 37, em 3 parcelas. Então não aconteceu. Hoje, para você ter ideia, a nossa polícia está com defasagem de mais de 40%. Então hoje na Polícia Civil, por exemplo, é a 24ª. Se você pegar os estados todos, nós estamos em 24º lugar. Com os 18%, ainda vamos ficar defasados com relação a outros estados, porque não houve a correção da paridade. E em relação à Polícia Federal também, que já está reivindicando... Já também, mas está defasada também. Se você comparar o salário da Polícia Federal com os da Polícia Civil, ele já estava em 7º lugar. Então, por quê? Também por defasagem de reajuste. Então, a gente precisa ajustar isso. Não vai ser agora. O que nós temos que fazer agora é o seguinte, é aprovar os 18, de preferência que saia agora, já em maio, porque era para ser abril. Então, tivemos que modificar, inclusive, alguns documentos, porque o impacto é menor do que do mês passado. Então, foi ajustado isso. Então, agora, depois nós precisamos rever, né, o reajuste dos demais
comparado com os demais estados. Mas é um outro momento. Agora o que interessa é os 18%. Na semana passada o senhor fez uma audiência pública no Senado pelo dia do contabilista, né, do contador. Sim. E recebeu uma reivindicação de que o prazo para as declarações do imposto de renda seja adiado, que termina agora 31 de maio. Não é do imposto de renda, tem várias informações, tem vários formulários. O contador tem que informar tudo todo dia. Só que o imposto de renda era abril, foi prorrogado para maio. E normalmente as pessoas físicas, as empresas deixam tudo para a última hora. O brasileiro é assim. A última semana de maio vai ser uma loucura. E vai coincidir com a entrega de vários outros obrigações acessórias que os contadores têm que fazer. Então, no mesmo dia, na mesma semana do imposto de renda, vai coincidir com essas declarações. E eles vão ficar doidos, como sempre ficaram. Chega na época da declaração, todo mundo recebe as informações, até fazer tudo isso, aí vem as outras obrigações. Então, o que eles pediram que eu reivindicasse, não com relação ao imposto de renda, mas as demais obrigações acessórias, que também vence dia 31 de maio para prorrogar. E isso é possível? O senhor acha possível? Vamos fazer, deveria ser, porque na prática, o contador hoje, ele é quase que um escravo do governo, ele trabalha de graça, não recebe por isso. São muitas informações que ele pede. Para você ter ideia, eu tive recentemente lá com um ministro, que hoje é vice-presidente do Brasil, o Alckmin. Nós, nos últimos 6 anos, foram 390 mil instrução, portaria, decreto entre o município, estado e União. Dá quase 40 por dia de obrigações acessórias, de normas que são criadas. Uma coisa absurda no Brasil. Então, essas informações, quem dá são os contadores. E se tiver alguma informação equivocada ou faltou alguma coisa, a multa vai para eles, como tivemos que fazer, aprovar recentemente uma lei perdoando essas multas lá de trás, que era na época do disquete ainda. A Caixa dizia que não tinha multa, depois veio e a Receita aplicou as multas. Então, essa foi a reivindicação. Teve essa semana também o Dia dos Enfermeiros, que a gente também teve problema do pagamento do piso, aprovamos também. Naquele dia que nós aprovamos o aumento dos servidores, também tinha um PLN dos enfermeiros. Então, nós aprovamos que passou, também. Né? E o arcabouço fiscal, o senhor acredita que passa? O que precisa ser alterado para que o governo tenha vitória nesse projeto? Muita coisa. Primeiro, o Haddad esteve lá e fez uma bela apresentação, teórica, porque não tinha documento, a redação final não estava pronta. Então, entre o que ele falou e o que a gente recebeu de documento escrito, há uma diferença muito grande. Então, por exemplo, o mais grave de todos, que vai ter que ser corrigido. O governo, no arcabouço, ele tira a responsabilidade do governo federal apenas de atender à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, aquilo que pode causar impeachment, que pode ter problemas sérios para o gestor na área federal, o presidente da República, por exemplo, eles estão tirando isso, colocando apenas que o governo federal encaminhe para o Congresso a justificativa por que não atingiu as metas, por que não atingiu aquilo, por que desfez, por que não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Então, isso nós vamos tirar, porque esse é o pilar fundamental, que é a responsabilidade fiscal, para você não gastar mais do que recebe, não fazer coisa irresponsável. Então, isso tem que sair. Segundo, todo o arcabouço fiscal está em cima de arrecadação. Então, por exemplo, o CARF, que é o Conselho de Fiscal, quando você recorre, as empresas hoje, elas têm o voto Minerva. Tem o governo, tem as empresas, mas o voto Minerva é das empresas. Então, eles querem mudar agora, o governo ser o voto Minerva. Só que o fato de mudar não garante a arrecadação daquilo que está lá. Eles já colocam não sei quantos bilhões para receber. Agora saiu lá, ele foi inclusive no Supremo, para arrecadar 90 bilhões da tributação de incentivo fiscal. Ora, se você recebeu do Estado o incentivo, agora o governo, depois de 10, 15, 20 anos, quer cobrar em cima daquele incentivo que recebeu do Estado, é uma coisa maluca. Mas que está na conta dele 90 bilhões, que eu acho que não vai acontecer. Tem muita coisa para debater, Tem muita coisa para mudar, Tá bom. Senador, muito obrigada pela sua presença. Qualquer hora o senhor volta, O senhor já é um assíduo frequentador aqui do nosso programa e desejo boa sorte no seu trabalho. Eu que agradeço. CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.